E fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista dessa lição, o pastor José Gonçalves, aleluia, um grande homem de Deus, louvamos a Deus pela sua vida. E a nossa primeira lição, acho que se apagar aqui, fica um pouquinho melhor a luz aqui. Aí eu falando com os jovens ontem, jovens, vocês não podem perder essa lição, essa é uma bênção para todos nós, para todos vocês que estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Quantos estão buscando o batismo com o Espírito Santo? Nossa, só uma? Só duas? Quantos desejam esse batismo com o Espírito Santo? É para todos nós, irmãos, é para a igreja do Senhor. E louvamos a Deus para aqueles que já receberam essa bênção, esse presente do Senhor. Aleluia. A primeira lição vai falar a igreja que nasceu no Pentecoste. Aleluia. Nosso texto áureo vai dizer assim, vamos ler todos juntos? Ana, como nós estamos em sala de aula, a senhora é responsável pela lista de chamada. Vamos ler todos juntos, ao som de 3, 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia e falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Muito bem. Verdade prática. 1, 2, 3. A igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. A igreja nasce aonde? No Pentecoste, segundo a nossa lição. A igreja nasce no Pentecoste, capacitada por quem? Vamos lá, gente, está aqui, ó. Capacitada por quem? Espírito Santo. Para quê? Para cumprir sua missão. Para cumprir a sua missão. Então essa missão é de quem? Essa missão é de quem? Essa missão que o Espírito deu é para quem? Para quem? Para quem? Para nós, para a igreja, para mim, para você. Esta missão a qual o Senhor tem nos dado é para mim, é para você, é para nós. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 1 a 7. Vamos lermos em nome de Jesus. Vamos começar aqui com os jovens, tá? Fernanda, tá aqui na sequência aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na Ellen, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lê alto. Sim, mas aí tem a outra parte, aí a outra parte vai 8, 9, 10. Caleb, lê português, lê, né, Caleb? 10, 11, 12, 13 e 14. Nosso Moestre. Ok? Deu para entender? É o meu microfone aqui, ó. Vamos lá, gente. Nós estamos em sala de aula. Vamos ter o máximo proveito desta lição. Vamos lá, lê a aula, tá bom? Aproveita que está com o microfone. 1, 2, 3, vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E
Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos falavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que é isso que disseram? E outros, zombando, diziam: estão cheios de moço. Pedro, porém, pondo-se em pé com os outros, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Amém, glória a Deus, que bênção. Fica com o microfone aí que eu vou fazer pergunta, tá? Que bênção, esta passagem, irmãos, é extraordinária. Quando lemos esta passagem, toda vez que lemos esta passagem, meu Deus do céu, né? Ao sabermos a forma como Deus visitou aqueles irmãos que estavam ali, aqueles discípulos que estavam ali reunidos, eles estavam ali cumprindo a ordem de Jesus. Jesus disse para eles ficarem ali, buscarem, que desceria o Espírito Santo. Então eles estavam ali esperando, foram para Jerusalém, estavam ali buscando a presença de Deus, conforme Jesus havia dito que faria. E aqui, nesse contexto, ele inclui aqui um evento sobrenatural, né? Um evento sobrenatural e visível. Falar em línguas envolveu idiomas reais, conhecido pelas nações presentes. Veja bem que houve ali a manifestação do Espírito Santo de Deus. E ali também houve essa questão das pessoas que estavam ali ouvirem na sua própria língua, no seu próprio idioma. E também aqui a ação central foi do Espírito Santo e não dos homens. E a experiência foi conclusiva e missional, antecipando o alcance do Evangelho a todas as nações. Então, de todas as nações, devido à festa que estava acontecendo, ali nós já vamos comentar aqui na frente, então existia esse grupo de pessoas de outras regiões, de outras nações que estavam ali, e quando o Espírito Santo de Deus desceu, e começaram a falar em outras línguas, é como se tivesse americano, europeu e outras nações. Eles começaram a entender, eles estão falando na nossa língua, e ali eles ficaram pasmados. Então houve ali uma manifestação real, presencial da presença de Deus naquele lugar, naquele momento, né, e que foi visível, né? Nosso objetivo da nossa lição é apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico
enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e, por último aqui, elencar as características do pentecostalismo bíblico. A nossa introdução, aleluia, está com quem o microfone? Eu perguntei que está com quem o microfone. Então o senhor vai ler a introdução. Já estava passando. Lê a introdução para nós, Calma. Neste trimestre estudaremos a Igreja de Jerusalém conforme apresentada em... Não, introdução não. Já embaixo. Não a introdução do professor, mas você quer dar o meu lugar já? Obrigado. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. Derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel 2:28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas o Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Glória a Deus, Deus abençoe. Então aqui vai falar a respeito do Pentecoste, dos jovens que estão aqui. Quem sabe o que é Pentecostes? Eu sei, mas não sei explicar. Mas tem um entendimento do que é o Pentecoste. Alguém? Então vocês vieram na aula certa, então. Nós vamos aprender. Pentecoste é uma festa bíblica que aconteceu 50 dias após a Páscoa. E é chamada também de festa das semanas, festa chamada de Shavuot, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa, também chamada de festa da colheita e também gratidão da entrega da lei. Cada festa que os hebreus eles faziam era uma festa para trazer o quê? A memória, para trazer para dentro da memória a aliança que Deus havia feito no Monte Sinai. E eles não faziam festa apenas por fazer. Então cada festa que era um chamado para um lembrete, para uma memória de um pacto feito com Deus. Eles realizavam uma festa, mas esta festa tinha este propósito de trazer à memória aquilo que Deus havia feito. E esse Pentecoste, ele é do ponto de vista judaico, porque a Páscoa, lembra da Páscoa quando o povo foi liberto do Egito, passou o anjo da morte, lembra dessa parte? Então, e aí, quando eles foram libertos do Egito, era para eles comemorarem a Páscoa. E aí o Pentecoste, que significa 50 dias, ele acontecia 10 dias depois dessa comemoração da Páscoa. E agora, quando a gente olhamos para o ponto de vista cristão, ele aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus ainda passou quantos dias com os discípulos? Quantos dias, gente? Jesus ele passou, após a ressurreição, Jesus ele passou quantos dias com os discípulos? Cerca de 40 dias. Atos 1:3, certo? Tá aí? Atos 1:3? Leia aí, quem achou, leia aí. Aos quais também, depois de ter parecido, se apresentou vivo
Exatamente. Então aqui no comentarista, o pastor José Gonçalves, diz que o Pentecoste ele é escatológico e cristocêntrico porque está ligado à morte e ressurreição de Cristo. No Novo Testamento, em Atos capítulo 2, foi nesse dia que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, enchendo-os de poder para pregar o Evangelho. O batismo com o Espírito Santo, ele é este presente dado por Deus, é esta capacitação que Deus dá ao cristão, que Deus dá ao crente, para a pregação do Evangelho. Aqui, em outras palavras, que os discípulos, antes os discípulos estavam com medo e escondidos. Lembra que após Jesus foi morto e eles ficaram preocupados, se esconderam. Sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja não teria vingado, porque eles estavam com medo, eles estavam, perturbados por conta da perseguição. E aí, mas Deus que é o dono da obra, que faz todas essas coisas. Deus capacita aqueles crentes. Nós vamos ver que após isso aí, houve uma perseguição muito grande. Muitos crentes, muitos cristãos morreram, deram a sua vida por Cristo, mas não negaram o nome de Jesus. Ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo, convictos do chamado a qual Deus tinha dado para eles. Da mesma forma, para nós temos essa convicção. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós, ele habita em nós, aleluia. E o Espírito Santo de Deus também, ele nos reveste deste poder para nós irmos até o fim, sem negarmos a Jesus e sem desistirmos do seu amor. E ali vamos ver que depois do Pentecostes, eles ficaram cheios de coragem, começaram a falar em várias línguas e anunciarem a Jesus para muitas pessoas. Foi o nascimento da igreja, porque a partir dali os cristãos começaram a crescer, a multiplicar. Então, a partir daquilo ali, os discípulos, sempre estavam reunidos, eles se encheram, Deus encheu eles do poder do Espírito Santo, e eles agora eles estavam, encorajados a continuarem a fazendo a obra do Senhor, a continuarem pregando o Evangelho. E aí que foi se multiplicando a igreja do Senhor, e por isso que a gente vai ver que houve um start do nascimento da igreja. Aqui nos tópicos a gente vai falar um pouco melhor. A nossa palavra chave é Pentecostes. Aí aqui vamos falar nesse primeiro tópico sobre a natureza do Pentecoste bíblico. Qual é a natureza do Pentecoste bíblico? Nosso primeiro subtópico já responde: de natureza divina. Quem está com o microfone? Rafa, lê para nós, Rafa. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que estava assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Aleluia, glória a Deus. Então a natureza do Pentecoste bíblico, ela é de natureza divina. O que aconteceu aqui foi o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, 50 dias. Jesus ficou com os discípulos cerca de 40 dias. Após 10 dias, se cumprindo o dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado. E a mais clara evidência da manifestação do próprio Deus de uma forma teofânica, ou seja, uma forma visível,
que Deus se manifestou no meio do seu povo, como vemos ali no Monte Sinai. Por conta dos sinais que foram vistos. Por que uma forma teofânica? Porque foram vistos por eles, né? Nós vemos aqui visto, ouvido, né? Um som como um vento veemente, impetuoso, né? Que encheu toda a casa que estavam assentados. Então a teofania se diz respeito a uma manifestação visível e audível de Deus. Meu Deus, isso foi uma coisa extraordinária, né? Para aqueles que já puderam ter essa experiência, né, de ver algo assim da parte do Senhor, meu Deus, é maravilhoso, né? Sabemos que nesse corpo mortal que nós vivemos, né, é impossível, né, vermos a Deus como Ele é impossível, mas a Bíblia nos dá essa esperança que naquele grande dia veremos a Deus como Ele é, aleluia, e é um privilégio para nós, e precisamos ficarmos firmes. E desta forma, podemos ver que as teofanias no Antigo Testamento incluem o aparecimento de um anjo, em uma forma humana, diz lá em Juízes capítulo 13, não vamos ler porque senão não vai dar tempo. Uma chama na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, fogo, fumaça e trovão, né, no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, versículo 18 ao 20. E aqui no Monte Sinai, Deus deu a lei a Moisés e se fez aqui uma aliança com Israel. No dia de Pentecostes, Deus deu o Espírito Santo aos discípulos e inaugurou a nova aliança de uma igreja cheia de poder do Espírito Santo. E as manifestações de fogo, né, e som em Atos 2 lembram o que aconteceu ali no Monte Sinai. Mas agora mostra algo maior, né? Deus não habita apenas num monte ou em um templo, mas dentro de cada cristão. Vemos que a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela vinha, né? O Espírito Santo vinha, fazia, né? Realizava a obra e voltava, né? Mas a partir da graça derramada, né, na nova aliança, nós vemos que o Espírito Santo agora ele vem, mas ele passa a permanecer dentro de cada cristão. Isso é extraordinário, irmãos. Você e eu temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Meu Deus, vocês não entenderam? Vou falar de novo. Eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, graças a Deus por isso. Amém? Ou seja, no Sinai, a lei foi escrita em tábuas de pedra. No Pentecoste, o Espírito, aleluia, escreve a lei dentro do nosso coração. O Sinai, Deus formou uma nação. No Pentecoste, Deus forma a igreja para alcançar as nações, para alcançar todas as nações, aleluia. É por isso que o Evangelho, aleluia, chegou na nossa vida. É por isso que o Evangelho chegou onde nós estamos, aleluia. Sendo nós brasileiros, saímos lá do Brasil, viemos aqui para o Japão, aí aqui conhecemos a Jesus, Jesus nos revela, nós aceitamos Jesus aonde? Meu Deus, nessa nação. Então veja bem que o Evangelho, esse cumprimento da palavra, ele aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo até a volta de Cristo. E Jesus vem, irmãos, aleluia, Jesus vem buscar a sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Sinai aponta para o Pentecoste, e o Pentecoste mostra que Deus agora habita e guia o seu povo pelo Espírito Santo. A igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, que permanece em nós, que está em nós, que está no nosso meio, manifestando a sua graça, o seu poder, tudo isso através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não entristeçais o Espírito Santo. Ele tem sentimento, ele é uma pessoa. Quando nós não vigiamos, nós erramos, entristecemos o Espírito Santo de Deus.
Mas quando nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus, esse Espírito, aleluia, outrora, nos ajuda. E esse Espírito que está em nós é que nos convence do nosso pecado. Por si próprio, o nosso próprio, nós não reconhecemos. Mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele trabalha no nosso coração. Ele nos move, aleluia, a um lugar de arrependimento e aonde nós voltamos a Deus. Glória a Jesus por isso. Dois, um evento paralelo ao Sinai. Aqui nós vamos ver, né, o contraste, né? Um evento paralelo ao Sinai. Alguém está com o microfone? Kevin, então lê para nós, Kevin. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se torna real como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja pentecostal. Pentecoste. O Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Ponto. Pentecostes, Judelecão. Portanto, a experiência do Espírito Santo lá no Sinai é a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Tábuas de pedra, né? E aqui no Pentecoste a palavra de Deus foi escrita no coração. Aleluia. Por isso a Bíblia vai dizer, né? Escondi a tua palavra no meu coração. Quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração, entesouramos ela no nosso coração, nós não pecaremos contra o Senhor. Aqui, por que de uma forma muito mais gloriosa e profunda? Porque a presença de Deus tornou-se real, visível, audível. O que aconteceu aqui não foi apenas uma manifestação, mas foi a vinda do Espírito Santo de forma permanente. Ali no Monte Sinai, quando nós vemos, você estava lendo, Deus fala para Moisés: sobe aqui, mas marca o povo, ó, até o povo pode vir só até aqui. Vem você, Moisés, fala comigo. Então a gente vai ver que aqui no dia de Pentecoste, a manifestação de Deus ela foi real para todas as pessoas que estavam ali. Deus viu, aleluia. Deus se manifestou, as pessoas viram a manifestação de Deus, e não só viram, como ouviram, né? Ouviram. Estamos ouvindo na nossa mesma língua o que eles estão dizendo, e estão falando, sabe do que? Das maravilhas de Deus. Estamos ouvindo das maravilhas de Deus. Olha que coisa extraordinária, o Espírito Santo de Deus fazendo ali. E aí, agora de uma forma, né, aqui, o que aconteceu aqui não foi apenas uma manifestação, mas foi a vinda do Espírito Santo para uma forma permanente, ou seja, ele está permanente aqui conosco. E aí também nos traz a memória que quando Jesus vinha buscar a sua igreja, e Jesus levar a igreja do Senhor, né, o Espírito Santo de Deus, falando desta forma, é como se ele será retirado. Deus está em todos os lugares, mas ele não estará ativo. Então, algo que nós devemos pensarmos muito, porque é o Espírito Santo de Deus que nos consola, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, é o Espírito Santo de Deus que nos guia, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina a palavra, e é o Espírito Santo de Deus que também nos faz lembrar da palavra. Tudo é o Espírito Santo de Deus, irmãos. É o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus falando conosco na nossa consciência. Não é assim muitas das vezes? Na nossa consciência: olha, te arrepende, você errou, volte. O inimigo ele te acusa,
você errou, não merece o perdão. Não, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar perdão. Aleluia, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar de qualquer pecado. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus se manifesta para ali os hebreus, ali no Monte Sinai, a presença de Deus totalmente real foi acompanhada aqui também de som, raios, fumaça, tremor, fogo e trombeta. Olha quantos sinais aconteceram quando Deus se manifestou lá no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 16 a 9. Então houve essas manifestações. E no dia de Pentecostes, o que aconteceu ali com os sinais, maravilhas, foi o que? Um paralelo com o que aconteceu no Monte Sinai. Então um evento paralelo ao Monte Sinai, a gente vemos como Deus apontando. Tudo que nós vemos acontecendo no Velho Testamento, nós vamos ver sempre apontando para o Novo, sempre apontando para Cristo, né? E o que aconteceu ali no Monte Sinai também estava apontando para o futuro. Joel mesmo ele vai dizer isso, né? Apontando para o futuro. Então, o que aconteceu ali no Monte Sinai, a gente vê de fato Deus se manifestando de uma forma audível, e também ali no dia de Pentecostes, né, essas manifestações visíveis, esses sinais visíveis da manifestação teofânica, ou seja, Deus se transfigurando, né, para a manifestação daquelas pessoas que estão ali buscando a Deus. Amém? Nosso subtópico número 3 vai dizer: centrada em Cristo e nos tempos finais. Quem está com o telefone? Mateus? Vamos ler para nós, Mateus, por favor. Na sua pregação do dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e à ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Glória a Deus. Então, centrada em Cristo e nos tempos finais, veja bem que na pregação aqui de Pedro, no Pentecoste, ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo, ele estava ligado ao que? À morte e ressurreição e ascensão de Cristo, né? Quando Jesus ele sobe ao céu, quando Jesus é exaltado. Atos capítulo 2, versículo 23, 24, 32 e 33. Pedro deixa claro que esse acontecimento foi por causa da obra expiatória de Cristo. Assim, o Pentecoste é cristocêntrico, ou seja, sem cruz, ele não teria sentido nenhum. Pedro também explica que o Pentecoste cumpria a profecia de Joel 2,28. Joel 2,28, abre aí para nós. Joel 2,28. Quem achou pode ler. Joel 2,28. Joel, no Velho Testamento, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, disse o que? 2,28. Então veja bem que esta promessa que Deus fez, né, falando ali em Joel, ele se cumpre lá, né, ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam orando, buscando a presença de Deus.
né? Estavam ali empenhados em buscar aquilo que Deus, aleluia, havia prometido para eles. E eles estavam, meu Deus, e aí eu estudei nessa lição, o Espírito Santo de Deus manifestando a sua graça na minha vida, e eu me fiz a pergunta, né? Se dependesse de mim, né? Se dependesse de mim, se dependesse de você, o Espírito Santo teria descido? Porque eles estavam unânimes em oração, eles estavam buscando a Deus em oração, né? E eu falei, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia da minha vida, né? Às vezes a gente ora 5 minutos e fala, meu Deus, hoje, meu Deus do céu, hoje eu voei, Senhor. Mas eles estavam ali, irmãos, aguardando a promessa de Jesus, né? Aguardando aquilo que o Senhor prometeu, né? A igreja veio, Espírito Santo, né? E Jesus, ele foi ao céu e é ele que enviou o Consolador amado, o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui o Pentecoste ele é cristocêntrico, porque sem cruz ele não teria sentido. Pedro também explica que o Pentecoste cumprindo-se a profecia de Joel 2,28, mostrando que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Ao dizer que nos últimos dias, em Atos 2,17, Pedro revela que esse acontecimento fazia parte do plano de Deus para os tempos finais. Jesus ainda continua batizando com o Espírito Santo. Jesus ainda continua nos capacitando, nos enchendo da sua graça, aleluia, para a pregação do Evangelho. E o nome do Senhor tem sido glorificado, porque a igreja do Senhor não para. Glória a Deus por isso, aleluia. Vamos para nossa sinopse do top 1. Vamos lá, 1, 2, 3, todos juntos. Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. Amém? Deu para entender? Um pouquinho até aqui? Amém, jovens? Vamos lá. Nosso tópico de número 2 vai falar sobre o propósito do Pentecoste bíblico. Qual é o propósito? Né? Nós queremos ser batizados com o Espírito Santo. Sim ou não? Vocês querem, não querem? Mas precisamos ter um entendimento do que é isso, né? Para que isso? Né? Para quê? É só falar em outras línguas que ninguém entende? O que é isso? Né? Então qual é o propósito? Né? O propósito de ser cheio do Espírito Santo: promover a verdadeira adoração. Um dos propósitos, eu acho que existem vários propósitos, mas aqui na segunda nossa lição, e acompanhando aqui a sequência, um dos propósitos do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração. Deus procura quem? Quem? Os verdadeiros. Gente, acorda o Rafa aí que está quase caindo, meu Deus do céu, acorda aí. Os verdadeiros adoradores. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, né? Se Deus procura os verdadeiros, é porque existem os falsos, né? Então, Deus procura os verdadeiros adoradores. Meu Deus, irmãos, vamos ser verdadeiros adoradores. Vamos adorar a Jesus com o nosso coração, sabe, derramado na sua presença, não só em palavras, né? Não só da boca para fora, mas trazer daqui de dentro, aleluia, porque quando trazemos daqui de dentro, né, uma oferta, aleluia, que Deus recebe com um cheiro suave diante da sua presença. Glória a Deus, aleluia. Então, promover a verdadeira adoração. Já lemos? Não? Quem vai ler? Ellen, lê para nós, mãe Ellen. As manifestações externas, como o som, o vento e o fogo ocorridos no Pentecostes, prendem a nossa atenção. Contudo, não podemos perder à vista o que o Pentecostes produz inteiramente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em
nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Amém. Glória a Deus. Damos um N. Em nome de Jesus. Então, aqui na visão pentecostal clássica, a adoração fervorosa é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu vou ler novamente. Na visão pentecostal clássica, a adoração fervorosa é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, onde o cristão, onde o crente adora de maneira bíblica, íntegra e viva, reconhecendo que a presença manifesta do Espírito Santo é real, pessoal e transformadora. Quando, aleluia, temos esta manifestação espiritual na nossa vida, então entregamos ao Senhor a nossa verdadeira adoração, e a nossa vida é mudada. Nós passamos a viver uma vida transformada, aleluia. Ou seja, quando nós passamos a ter uma vida transformada, nós não vivemos mais conforme nós vivíamos antes. Agora nós passamos a viver como Deus quer. E viver como Deus quer, isso é maravilhoso. É ou não é? Viver como Deus quer, isso é maravilhoso. Qual é o pior juízo para o homem? Vivemos da forma como Deus quer. Se nós vivemos da forma como Deus quer, é porque Deus está nos orientando a viver daquela forma. Mas qual é o pior juízo para o homem? É quando Deus fala: vive então do jeito que você acha que você tem que viver. Isso é de se pensar. Então viva. Tem uma passagem bíblica que Deus os entregou nos seus prazeres. Isso é glorioso. Se Deus está falando conosco, se Deus está nos repreendendo, glória a Deus por isso, porque Ele nos ama. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele nos ama, por isso Ele corrige. Deus corrige filhos, sim ou não? Sim. E a Bíblia vai dizer, e não? O quê? Deus corrige filhos e não? Bastardo. Meu Deus, essa palavra é forte, né? Misericórdia. Não é assim, Cauã? Quando o seu pai te corrige, Cauã? Não é assim, Cauã? Quando sua mãe te corrige, Cauã? Não é, Cauã? Porque seu pai e sua mãe te ama. Você diz não, 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 não e não. Mas amanhã também é não. E graças a Deus por isso, né? Por este amor do Senhor na nossa vida. Graças a Deus. E um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Vemos aqui em Atos 11, 2 e 11, onde a nossa irmã Ellen leu: temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Quem está cheio desta graça fala do quê? Das grandezas de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, aleluia. Quem está com o seu coração cheio, aleluia, de Deus, da palavra de Deus, vai falar do quê? Do mal dos outros? Não vai. Não vai. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus vai falar das grandezas de Deus. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus é poderoso. E aí quando a gente não está cheio do Espírito Santo de Deus, vai falar o quê? Aí fala mal de todo mundo, né? Misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajuda. Que Deus nos ajuda, né? E que Deus enche o nosso coração da sua palavra, da sua graça. Aleluia. Porque a boca fala do quê? Eita glória. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então segunda-feira, ou a partir de agora, meu Deus, o coração de vocês vão estar cheio de quê? Da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você vai chegar no trabalho, vai chegar
Escola? Você já tem escola? Ainda não tem? Vai chegar no trabalho, vai chegar em casa, você vai começar a falar as maravilhas de Deus, aleluia. As pessoas que estão ao seu lado vão olhar para você e vai dizer: ei, quem é você? É você mesmo? Meu Deus, sabe que vai mandar você calar a boca? Não vai, ele fala: não, fale mais. Fale mais, porque, meu Deus, está agraciando o meu coração. Não, fale mais, fale mais, fale mais. Aleluia. O mundo carece. As pessoas estão atormentadas, estão preocupadas com tantas coisas, e nós temos a palavra da verdade que pode libertar essas pessoas dessa vida cativa, dessa vida de prisão. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Então, promover a verdade. Enquanto você está falando das maravilhas de Deus, né, nós estamos adorando a Jesus. Glória a Deus por isso. Então, os gentios experimentaram a manifestação do Espírito Santo, como no Pentecoste, eles magnificavam a Deus e adorando, aleluia. Atos 10, 45, versículo 45 e 46, vai dizer assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito Santo que derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em outras línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Graças a Deus que o Senhor está na nossa vida, né? E quando o Senhor está na nossa vida, recebemos esta graça maravilhosa, falamos das bênçãos de Deus, da graça de Deus derramada sobre a nossa vida, né? E graças a Deus por isso que o Senhor nos salvou, né? Porque antes nós éramos terríveis, né? Misericórdia, só o Senhor, né, para ter misericórdia da nossa vida. Então, ao promover uma verdadeira adoração, é o crente estar cheio do Espírito Santo. Isso é importante, irmãos. Isso é de extrema importância, porque a adoração a Deus, ela vem aqui do nosso interior, né? Essa é a verdadeira adoração a Deus. Ah, mas aquele cantor secular, aquele, né, nossa, você viu? Olha, ele está cantando um hino, né? Nossa, seria muito bom se isso fosse verdade do seu interior, porque do seu interior, aleluia, há uma mudança, quando existe a manifestação de Deus na sua vida, há uma mudança, é ou não é? A nossa vida não foi assim? Depois que Jesus entrou no nosso coração, não houve uma mudança na nossa vida? Houve, não houve? Houve ou não houve? Houve. Não? Sim. Sim, né? Sim, houve uma mudança. E graças a Deus por isso. Então, promover uma verdadeira adoração é o crente estar cheio do Espírito Santo. E o propósito da vinda permanente do Espírito Santo na vida do cristão é fazer a ligação de plena comunhão com Deus e com o seu Filho. Esse é um dos propósitos também, fazer essa ligação de comunhão. É através do Espírito Santo de Deus que nós temos esta comunhão com o Pai. Sim ou não? Sim. Veja bem, Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, vai dizer assim: e porque vocês são filhos de Deus, veja bem, e porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus, aleluia, herdeiro de Deus. E por causa desta comunhão de ligamento, nós nos tornamos filhos de Deus, e desta forma o Filho de Deus passa a ser verdadeiro adorador, verdadeiros adoradores. João 4, 23. O Pai procura o quê? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aqui está falando de Pai, e isso está falando de quê? Está falando de Pai e de Filho. Significa o quê? Significa de um relacionamento. Aleluia. Através do Espírito Santo de Deus existe este relacionamento. Você e eu somos filhos. Aleluia. É por isso que você e eu podemos chamar a Deus de Pai. Aleluia. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo é
e foi fundamental para a nossa relação existente. Foi fundamental na vinda permanente do Espírito Santo de Deus. E graças a Deus, o Espírito Santo de Deus está conosco. Eita Jesus. Do outro propósito, poder para testemunhar. Um dos outros propõe. Nós falamos, só dá para falar de 3, né? Não dá para falar muito não. Mas poder para testemunhar. Então, um dos propósitos é o que, jovens? Um dos propósitos também é o quê? Poder para testemunhar, gente. Vocês estão comigo? Poder para testemunhar. O Pentecoste, quem está com o microfone? Nós somos o Fernando, então vamos, Fernando. Lá na sala dos jovens a gente vai fazendo assim, a gente dá para cada um lendo, né? Mas aqui vocês me surpreenderam, vocês tomaram coragem de pegar o microfone para ler. Que benção, parabéns. Estão crescendo e evoluindo. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas cumprir também sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso que acontece depois de Pentecostes. Aleluia, glória a Deus, né? Estudando esta parte aqui, né? Se minha esposa tivesse entrado lá no quarto, ela tinha me visto eu caído lá no chão, porque eu tomei um tabefe aqui, né? Porque quantos não querem ir embora deste mundo, irmãos? Eu quero ir embora daqui. Vocês não querem não? Gente, não querem não, gente? Meu Deus, eu quero ir embora deste mundo quando Jesus voltar. E eu quero ir embora, né? E aí às vezes, né, a gente nessa ansiedade, meu Deus, vem buscar, Jesus nos leva, Jesus nos leva, Senhor, vem buscar a tua igreja, Senhor, né? Mas existe essa questão também, né, de querer ser escapista, né? Vamos fugir desse mundo logo, meu Deus, mas e as almas que ainda precisam, né? O Evangelho ainda precisa ser pregado a todos, enquanto todos não ouvirem, aleluia, a respeito de Cristo Jesus, Jesus não volta. Então vamos continuar. Quer ir embora? Eu quero, vamos continuar pregando. Então Jesus, irmãos, ele vai voltar, mas todos precisam ouvir. Então aqui um dos propósitos centrais do Pentecoste é capacitar o cristão a proclamarem com ousadia e fidelidade e verdade o Evangelho de Cristo. Atos 1:8. Ser testemunha não se resume em falar em línguas ou manifestar fenômenos espirituais, mas o que? Envolve viver e anunciar com integridade a mensagem bíblica da cruz, da ressurreição e da salvação de Cristo, né? Embora o falar em línguas seja um sinal bíblico do Pentecoste, Atos 2:4, esse sinal jamais deve substituir o propósito fundamental da experiência do Pentecoste, né? Ser capacitado pelo Espírito Santo para testemunhar a Cristo com eficácia. Então, é bom falar em línguas estranhas, é maravilhoso, é glorioso, irmãos, é muito bom. Quando nós falamos em línguas estranhas, e a Bíblia fala que quando falamos em línguas estranhas, nós edificamos a nós mesmos. Mas o propósito, mas eu quero o batismo com o Espírito Santo, mas eu não quero essa parte de missão, né? De poder falar, porque eu tenho uma certa vergonha, Não, irmãos, peça a Deus com convicção: Senhor, me usa, né? Me ajuda, Senhor, a desejar a tua obra, aleluia. E o Espírito Santo de Deus, com certeza, ele vai trabalhar na sua vida, aleluia. Infelizmente, muitos cultos e eventos têm enfatizado exageradamente os sinais externos
desviando-se do foco principal. Ser pentecostal não é aderir ao emocionalismo descontrolado ou práticas exageradas, mas viver integralmente entregue à vontade de Deus, dedicando-se intensamente à proclamação clara do Evangelho bíblico, sem misturar com doutrinas humanas ou modismos neopentecostais. O verdadeiro pentecostalismo gera o quê? Compromisso com o reino de Deus, santidade pessoal e disposição para servir e se doar inteiramente pela causa do Evangelho. Oh glória, aleluia! O verdadeiro pentecostalismo, né, é isso que vai gerar na nossa vida, um compromisso com o reino. Gera. Se você busca a Deus, se você tem o Espírito Santo na sua vida, essa manifestação na sua vida, gera sim compromisso com o reino, gera santidade pessoal, disposição para servir, né, e se doar inteiramente pela causa do Evangelho. Glória a Deus por isso. Amém? Nossos terceiros, não tem terceiro. Sinopse do tópico 2, vamos ver 1, 2, 3. O propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Amém, glória a Deus. O propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. E aqui já caminhamos para o final. As características do Pentecoste bíblico. Quais são as características? Subtópico número 1, uma experiência específica. Eita glória! Quem está com o microfone, Ana, por favor. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia do Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que eles já estavam limpos pela palavra e que seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar para a experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Amém, glória a Deus. Então a gente vai ver que nesse tópico aqui vai falar que as características é para uma experiência específica. Quando se trata para uma experiência específica, é para os salvos em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, aleluia, sim, pode ter essa experiência, aleluia. Então aqui os discípulos, quando eles recebem, né, o Espírito Santo, os discípulos já eram salvos antes do Pentecoste, mas ainda precisavam ser revestidos de poder. O batismo no Espírito Santo não é para salvar, mas para capacitar. A cruz de Cristo nos dá salvação e dela também flui a bênção do Pentecoste. Então, quando entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação e o aceitamos como Salvador da nossa vida, esta bênção do Pentecoste também está disponível para a nossa vida. É um presente de Deus para a nossa vida, aleluia. E todos nós, aleluia, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Devemos buscar o que? Essa experiência extraordinária na nossa vida. Meu Deus do céu, irmãos, jovens e aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo ainda, o dia que vocês tiverem essa experiência na vida de vocês, meu Deus do céu, maravilhoso. Você não vai querer mais falar em português. Jesus, você está andando, você está trabalhando, né? Você está falando em línguas estranhas, aleluia. E aí o Espírito Santo de Deus vai te enchendo, irmãos, vai te enchendo. E aí, meu Deus, Deus começa a derramar os dons espirituais, né, sobre a sua vida. Meu Deus, dom de profecia. Meu Deus, irmão, isso é maravilhoso.
Então vamos ver aqui. Jesus já havia prometido o batismo no Espírito Santo antes da sua ascensão, Atos 1, 5 e 8. Os discípulos já eram crentes e salvos, presta atenção. Jesus disse que estavam o quê? Limpos pela palavra, João 15, versículo 3. Então eles já estavam limpos pela palavra. Então quem recebe a palavra do Senhor, o Senhor, né, perdoa os seus pecados, ó, e dele não se lembra mais. Eita, que maravilha, irmãos. O nosso adversário, ele está tentando, né, nos derrubar e quer nos trazer à memória algumas questões que já aconteceram há trocentos anos atrás. Mas Jesus disse que deles não se lembra mais. E aí Jesus lança, né, o nosso pecado no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Isso é maravilhoso. Ser justificado, ser justo, a partir do momento que Jesus, aleluia, ele perdoa os nossos pecados, aleluia, ficha limpa, aleluia, ficha limpa. Meu Deus, sabe, eu estava assistindo o jornal, e aí um jovem lá que tinha cometido uns trocentos de crime. Meu Deus, quando o delegado soltou a ficha de crime dele assim, ó, eu falei, meu Deus do céu. E aí um jovem desse se converte, aceita Jesus. Isso não existe mais, irmãos, porque Jesus perdoa, aleluia, perdoa, mas se cometeu crime vai ter que prestar conta para a justiça, aleluia, não tem jeito, né? Seus nomes já estavam escritos no céu, Lucas 10, 20. Isso mostra que o Pentecoste não foi o momento da salvação, mas sim de uma experiência posterior à salvação, ok? O que aconteceu no Pentecoste? Em Pentecoste, no dia de Pentecoste, cerca de 120 pessoas, né, receberam o Espírito Santo de forma especial, Atos 2, 4. Esse derramamento é chamado de batismo no Espírito Santo, diferente da regeneração, ou seja, quando o Espírito já atua na salvação. Aqui houve o que? Uma capacitação para testemunhar e servir, aleluia, a Deus. Diferença entre a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Qual é a diferença? Salvação, obra de Cristo na cruz, né? Recebida pela graça, pela fé. Recebido pela graça, pela fé. Efésios 2:8. O batismo no Espírito Santo, bênção que flui da onde? Da cruz, mas é uma experiência distinta dada por Cristo aos que já são salvos. Eita glória, isso está disponível para você, irmão. Se você orar, buscar a Deus, né? Jesus, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Jesus, né? Quero ser revestido de poder. Não significa que ser revestido de poder, agora, meu Deus, eu não estou imune ao pecado. Ninguém me segura. Não. Logicamente que é um passo a mais na sua caminhada cristã, um crescimento a mais, né, na sua caminhada cristã. E aí Deus vai nos ajudando, vai nos capacitando, e a gente vai melhorando, né? Então o Pentecoste não é apenas um fato histórico, mas uma promessa para todos os cristãos. Assim como os primeiros discípulos, nós também precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo para viver uma vida cristã frutífera, ousada e vitoriosa. Aleluia. Desejar o batismo com o Espírito Santo, irmãos, isso é essencial. É essencial. Porque uma coisa é eu perguntar: quantos querem ser batizados com o Espírito Santo? Outra coisa é eu perguntar: quantos já estão buscando? Diferente, né? Quantos querem trabalhar num bom trabalho que tem um bom salário? Eu quero. Mas quantos de vocês estão procurando trabalho? Né? E aí nós precisamos fazer a nossa parte, ok? Deus, ele realiza, irmãos, mas Deus, ele não vai invadir ninguém. Você agora vai ser... Deus, ele
trabalha uma parceria tão maravilhosa com o ser humano, que é extraordinário, irmãos. Então Deus falando conosco, Deus nos enchendo, e é muito bom. Glória a Deus por isso. 2. Uma experiência definida e contínua. Quem está com o microfone? Jennifer, por favor. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvida de que outros resultados ou evidências do batismo do Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Veja bem aqui, o pentecostalismo clássico, o verdadeiro, aleluia, ensina que falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então, ser batizado com o Espírito Santo, a evidência clara é falar em línguas, falar em outras línguas. E isso é diferente do dom de línguas. O dom de línguas precisa de interpretação para a edificação da igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Já o falar em línguas com sinais, com sinal do batismo no Espírito Santo, serve para a edificação pessoal e não exige interpretação. Aqui é um outro assunto. Mas o falar em línguas, esta evidência, evidência que realmente a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, E é como eu disse, e a Bíblia nos diz também que é uma edificação pessoal para a sua própria vida, A Bíblia mostra esse sinal em vários episódios, Aqui o comentarista vai dizer: não há dúvida que outros resultados ou evidência do batismo com o Espírito Santo se seguem, ok? Vamos lá. A Bíblia mostra esse sinal em vários propósitos. No Pentecoste, então veja bem, irmãos, existe uma linha de pensamento que acredita que os dons espirituais cessaram, e que acredita que não existe esse falar em línguas estranhas, não, o que aconteceu ali foi só uma manifestação de idiomas e pronto, acabou. Irmãos, a gente vai assistindo, eu estava assistindo um culto angolano, e ali os irmãos, naquele culto angolano, eles falando em línguas estranhas. Eu falei: meu Deus, a gente vai ver em outros países, em outros lugares, e a gente, irmãos, que tem este espírito, a gente se identifica com esse espírito. O espírito que habita em você é o mesmo espírito que habita em mim, e esse espírito se identifica. Meu Deus, Deus está manifestando a sua graça. E aí na Bíblia a gente vai ver as manifestações em falar em outras línguas. Por exemplo, em Atos 2, como a gente vemos aqui, 2:4, cerca de 120 irmãos falarem em outras línguas. Irmão, imagina 120, cerca de 120 pessoas falando línguas estranhas. Você imagina o fogo? Você imagina a presença maravilhosa de Jesus? Meu Deus, são pessoas que dando lugar ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, meu Deus, toma a nossa vida ao ponto de tomar a nossa boca. Aleluia, nós falamos em outras línguas. Na casa de Cornélio, Atos 10, 44, 46, os gentios receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas, confirmando a sua conversão. Ali em Samaria, em Atos 8, 14, 17, após a oração de Pedro e João, receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Não foi assim que aconteceu ali em Samaria? Eles receberam a Jesus, mas ainda não havia recebido o Espírito Santo. Meu Deus, Pedro e João, chega ali e põe as mãos, e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Meu Deus, aleluia.
Em Éfeso, Atos 19:6, 12 discípulos falaram em línguas após a oração de Paulo. Paulo em Damasco, Atos 9:17, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Em 1 carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Embora não narrada em Atos, Paulo confirma que falavam em outras línguas. Aleluia. Assim, veja bem, o que a declaração de fé das Assembleias de Deus diz. Declaração de fé das Assembleias de Deus reforça que o sinal do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Tá bom? Falar em línguas. Essa experiência não ficou no passado, mas continua acontecendo na igreja até hoje. Aleluia. Os que não acreditam, no batismo com o Espírito Santo, tem entre outros aqui, não vou entrar nesse assunto agora, porque senão não vai dar tempo, já deu o nosso horário, tá bom? Mas se os jovens depois quiserem, eu passo para vocês, tá bom? Tem aqui as pessoas que não acreditam no batismo pelo Espírito Santo com uma experiência distinta na conversão geral, pertencem a grupos que não pentecostais ou cessacionistas, que cessaram. 3. As línguas do amor, que já ensinamos, por favor. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Amém, glória a Deus. Em falar em línguas estranhas, irmãos, existem pessoas que não acreditam, ok, mas além de não acreditar, e ainda atribui isso à manifestação demoníaca, isso é terrível, irmãos, porque é blasfemar contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está trabalhando, está realizando a obra nos crentes, nos cristãos. E blasfemar contra o Espírito Santo, diz a palavra que não há perdão. Bom, aqui nosso sermão na Bíblia leu as línguas e o amor, a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. O texto enfatiza que, segundo o ensino pentecostal clássico, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é falar em línguas, já falamos. Isso significa que no momento em que alguém recebe essa experiência, o sinal visível é falar em uma língua que nunca foi aprendida. Nem a alegria, nem o amor, embora importantes, aparecem como sinal inicial. Então veja bem que falar em línguas estranhas, ter o batismo com o Espírito Santo, é falar em línguas. Mas eu senti uma alegria, senti aqui uma alegria, um amor tão grande. Isso é importante, não é indispensável isso. Mas a evidência do batismo com o Espírito Santo, sim, é falar em línguas. O papel do amor na vida cristã, Paulo ensina que em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações quando recebemos o Espírito Santo na conversão. Esse amor não é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, mas é o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, que vai sendo desenvolvido na vida do cristão. Assim, falar em línguas aponta a experiência do batismo, mas o amor aponta para a maturidade do cristão em Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmão, o que o sinal inicial é falar em línguas? O amor
sinal do crescimento e do caráter moldado pelo Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio do amor. Glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Chegamos aqui ao final da nossa lição. Nossa conclusão. Nossa sinopse do tópico 3 vai dizer assim: o Pentecoste, 1, 2, 3. Jesus, conclusão. Alguém está com o microfone? Não, Sofia, o microfone, então leia para nós. Conclusão. Conclusão. Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada como êxito pelo poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Aleluia. Essa missão só pode ser realizada com êxito. Aleluia. Pelo poder do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está fortalecendo a igreja, que está guiando a igreja. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso, né? Em poucas palavras que nós podemos aprender, né? É ser cheio do Espírito Santo, é isso, irmãos. Receber o batismo do Espírito Santo e falarmos em outras línguas, e ser capacitado à pregação do Evangelho. Que Deus continue nos abençoando. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.